Olá pessoal, graça e paz. Hoje falaremos sobre os 24 anciãos. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Quem são os 24 anciãos? Agora, o texto de Mateus 27 falam de alguns que ressuscitaram e foram. Nós não sabemos quem são. Sim. Mas imaginamos que esses podem ser, então, os 24 anciãos. Esclarecer o número 24. Será que existe 24 seres lá em cima, literalmente 24 tronos, 24 pessoas? Não sabemos ao certo. Mas, como o apóstolo João não identifica de forma aberta quem são os 24 anciãos, eu posso mudar de ideia. John Wesley, clérigo anglicano e teólogo cristão britânico, líder precursor do movimento metodista que viveu no século XVIII, interpretou os 24 anciãos da seguinte forma: vestido com vestes brancas. Isto e suas coroas de ouro mostram-nos que já terminaram a sua carreira e ocuparam seus lugares entre os cidadãos do céu. Não são chamados almas e por isso é provável que já tenham corpos glorificados. Compare-se com Mateus capítulo 27, versículo 52. Uriah Smith, o teólogo que viveu no século XIX, confirmou a interpretação de John Wesley no seu livro Considerações sobre Daniel e Apocalipse. Veja o que escreveu Uriah Smith. Quem são estes seres que rodeiam o trono de glória? Observe-se que estão vestidos de branco e têm na sua cabeça coroas de ouro, que são sinais tanto de um conflito terminado como de uma vitória ganha. Daqui concluímos que participaram anteriormente da luta cristã, trilharam outrora com todos os santos esta peregrinação terrena, mas venceram e com antecipação a grande multidão dos remidos estão com suas coroas de vitória no mundo celeste. Resumindo, John Wesley e Uriah Smith baseiam suas interpretações sobre os 24 anciãos em dois pontos ou duas características. Primeira característica: os 24 anciãos estão vestidos de vestes brancas. E segunda característica: os 24 anciãos têm em suas cabeças coroas de ouro. Daí concluíram que são pessoas que já viveram nesta terra e ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. E antecipadamente a grande multidão dos remidos estão com suas coroas no mundo celeste. Digo eu, por mais convincente que possa parecer, essa interpretação não consegue responder três perguntas bastante simples. Primeira pergunta que essa interpretação não consegue responder: por que somente 24? Se na ressurreição de Jesus, uma multidão foi ressuscitada e levada ao céu. Segunda pergunta que essa interpretação não consegue responder: existe no cerimonial típico do santuário terrestre, o qual serve de figura e símbolo das coisas celestiais, alguma figura ou sombra de pessoas ressuscitadas? Essa aí é forte, essa é para acabar. Existe no santuário terrestre alguma figura de pessoas ressuscitadas? E a terceira pergunta, que essa interpretação não consegue responder, é porque os 24 anciãos, no capítulo 5, versículo 8 de Apocalipse, têm incensário de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. E eu quero aqui agora lançar um desafio aos adeptos da interpretação de Uriah Smith e John Wesley, que acreditam que os 24 anciãos são pessoas ressuscitadas que estão lá no santuário celestial. Que me respondam essas três perguntas. Quero lançar um desafio a você que está vendo esse vídeo. Você consegue responder essas perguntas? Não consegue? Sabe por que você não consegue responder? Porque essa pergunta, essa interpretação é muito frágil. Essa interpretação que perdura mais de 300 anos não consegue responder perguntas tão simples, né? Mas agora você vai ver uma interpretação totalmente bíblica, totalmente profética e totalmente respaldada pelo cerimonial típico do santuário terrestre. Primeiramente, precisamos lembrar que o livro de Apocalipse é extremamente simbólico e que 95% do livro de Apocalipse não se entende como se lê. Com certeza os 24 anciãos são símbolos, né? Veja o que diz o Espírito de Profecia no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 57.
página 325, parágrafo 4. Veja o que diz sobre o livro do Apocalipse ser simbólico. Em figuras e símbolos, assunto de vasta importância, foram apresentados a João, para que os relatasse, a fim de que o povo de Deus do seu século e dos séculos futuros tivesse inteligente compreensão dos perigos e conflitos diante deles. Então, a Espírito de Profecia confirma que o livro de Apocalipse foi escrito em figuras e símbolos. E a segunda coisa que precisamos compreender é que o santuário celestial tem que ter seu paralelo no santuário terrestre. Ok? Veja o que diz o livro Patriarcas e Profetas, capítulo 30, página 250, parágrafo 4, que tem por título o tabernáculo e suas cerimônias. Não somente o santuário em si mesmo, mas o ministério dos sacerdotes deviam servir de exemplar e sombra das coisas celestiais. Hebreus capítulo 8, versículos. Então, agora nós vamos começar a verdadeira interpretação dos 24 anciãos. Vamos começar pelas vestes brancas, ok? Você sabia que no santuário terrestre havia 24 anciãos dos sacerdotes, filho de Eliezer e Itamar, filho de Arão, que vestiam vestes brancas e tinham coroas de ouro sobre suas cabeças? Você sabia disso? Irmãos, só o fato de no santuário terrestre haver 24 anciãos, sacerdotes, que vestiam veste branca e tinham coroa de ouro, já resolveu o problema dessa interpretação, né? Mas como ela é muito antiga e tem muita controvérsia, eu vou estender aqui para nós estudarmos as vestes brancas. Primeiramente, as vestes brancas. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 39 ao 43. As vestes brancas dos sacerdotes. Vamos lá. Versículo 39. Também farás túnica de linho fino. Também farás uma mitra de linho fino. Mas o cinto farás de obra de bordador. Versículo 40. Também farás túnicas aos filhos de Arão. E far-lhe-ás cintos. Também lhe farás tiaras para a glória e ornamento. 41. E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos. Essa túnica de linho era uma túnica de linho branco. Ok? Era vestes brancas dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Versículo 42. Faz-lhe também calções de linho para cobrirem a carne nua. Irão dos lombos até as coxas. E o 43. Estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não leve iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Veja o que diz o Espírito de Profecia no livro Cristo em seu Santuário sobre as vestes brancas dos sacerdotes, confirmando aí a Bíblia. De acordo com as suas funções, foi indicado ao sacerdote uma veste especial. Farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Foi a instrução divina a Moisés. A veste do sacerdote comum era de linho alvo. Alvo significa branco, né? Então, a veste do sacerdote comum, segundo o Espírito de Profecia, era de linho branco e tecida em uma só peça. Estendia-se até quase aos pés e prendia-se à cintura por um cinto branco de linho, bordado de azul, púrpura e vermelho. Um turbante de linho ou mitra completava seu traje exterior. Ok? Então, nós comprovamos aqui as vestes brancas, né? Agora, vamos comprovar também que até o sumo sacerdote vestia vestes brancas no santuário. Veja o que está escrito no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 3 e 4. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Versículo 4. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um santo de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá.
Ok? Então, tanto o sacerdote como o sumo sacerdote, tanto os 24 anciãos dos sacerdotes como os sacerdotes, eles usavam vestes brancas no santuário terrestre. Ok? Simbolizando, logicamente, você sabe disso, o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Jesus Cristo está lá vestido de vestes brancas também. Ok? Agora vamos para as coroas de ouro. Tá? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 39, versículo 27 ao 31. Veja o que diz. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para seus filhos. E a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido. O cinto de linho fino torcido, e de azul e de púrpura e de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Agora atente para o versículo 30. Fizeram também de ouro puro a lâmina de coroa de santidade. Atente para isso. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade. E nela escreveram o escrito como gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para prendê-lo à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. E o espírito de profecia confirma esse texto que nós acabamos de ver. Veja o que diz o livro Verdade sobre os Anjos, capítulo 12, página 148, parágrafo 3. A mitra colocada sobre a cabeça de Josué era como as que usavam os sacerdotes e trazia a inscrição santidade ao Senhor, significando que, não obstante suas transgressões anteriores, achava-se agora habilitado a ministrar perante Deus e o seu santuário. Você compreendeu que tanto os sacerdotes como o sumo sacerdote usavam vestes brancas no santuário celestial e tinham a coroa da santidade, uma lâmina de ouro, gravado lá, coroa da santidade. E os sacerdotes também, os 24 sacerdotes também, filho de Arão, filho de Eliezer e Itamar, filho de Arão, usavam vestes brancas e coroas de ouro. Agora eu sei que os adeptos da interpretação de Uriah Smith e John Wesley me farão a seguinte pergunta. Como você explica então os 24 anciãos jogando suas coroas diante do trono e se prostrando aos pés do Cordeiro e adorando a Deus? Como você explica? Seria os 24 anciãos, símbolo de Jesus, jogando as coroas para o Cordeiro, que é Jesus? Essa é a pergunta dos adeptos. Mas essa resposta é muito simples, ela está lá no livro de Hebreus. Lá no livro de Hebreus, tá? Capítulo 7, versículo 22 ao 28. Veja só o que diz. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes, em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, versículo 24, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, versículo 27, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Porque isto fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo, se referindo a Cristo. E o versículo 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes de homens fracos, mas a palavra de juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Você compreendeu aí por que os 24 anciãos lançam suas coroas aos pés do Cordeiro e se prostram diante do Cordeiro? Por quê? Porque sendo símbolo dos 24 sacerdotes filhos de Arão, no santuário terrestre, tanto o sacerdote como o sumo sacerdote sabia que a sua função era temporária. Okay? O santuário terrestre e as funções dos sacerdotes apontavam para a morte e intercessão de Cristo. Okay? Portanto, todos eles sabiam que aquele cerimonial típico era passageiro, tinha prazo de validade. E que as coroas que eles usavam, eles eram impedidos de continuar usando pela morte. Ou seja, existiam duas formas de impedir esses homens de continuar usando as suas coroas lá no santuário terrestre. Primeiro, pela morte deles. E segundo, quando Cristo morreu e ressuscitou, todo aquele cerimonial típico do santuário terrestre acabou. Por isso
que os 24 anciãos em Apocalipse, eles jogam suas coroas, porque, sendo símbolos dos 24 sacerdotes filhos de Arão, sabiam que as suas coroas não lhes pertenciam de direito. Ou seja, de direito, a coroa, como diz lá o livro de Hebreus, pertence a Cristo, que tem um sacerdócio perpétuo. Ok? Essa é a resposta. Então nós concluímos que os 24 anciãos não são pessoas que ressuscitaram com Jesus, mas a realidade do ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial, simbolizados pelos 24 anciãos dos sacerdotes, filho de Eliezer e Itamar, filho de Arão, do santuário terrestre, que vestiam vestes brancas, que usavam as coroas de ouro em suas cabeças, e principalmente porque o santuário terrestre servia de sombra e coisas das coisas, sombras e figuras das coisas celestiais. Isso explica também porque os 24 anciãos, no capítulo 5, versículo 8 de Apocalipse, oferecem incenso no lugar santo do santuário celestial. Por quê? Porque oferecer incenso era função exclusiva dos sacerdotes e do sumo sacerdote. E no santuário celestial, oferecer incenso é função exclusiva de Jesus Cristo. Então concluímos que os 24 anciãos não podem ser pessoas literais que ressuscitaram, mas símbolos dos 24 anciãos, filhos de Itamar e Eleazar, filho de Arão, que usavam vestes brancas e tinham coroas de ouro sobre suas cabeças, a coroa da santidade, e eram figuras e símbolo do ministério sacerdotal de Cristo. Graça e paz. Amém.